Bom dia, igreja, amados e queridos, amém? Graça e paz. Alguém sabe que dia que é hoje? Hoje é o dia que o Senhor nos fez, e graças a Deus por isso, e graças a Deus que podemos estar aqui na sua casa, para poder louvar, agradecer e engrandecer o seu nome, amém? Vamos abrir as escrituras em Marcos 5, o texto é grande, mas a pregação é curta, tá? A aplicação é rápida. Nós vamos ler de Marcos 5, de 1 a 43. Enquanto vocês procuram aí, eu vou fazer uma explanação. O tema do mês fala sobre acolher quem não vê esperança. Deve ser muito triste não ter esperança. Mas a origem da palavra esperança vem de dois jeitos. Vem do verbo esp, do latim, que significa confiar em algo positivo, e isso nos dá o verbo esperare. Mas segundo a palavra de Deus, esperança vem do verbo esperançar, ou seja, que nós vamos alcançar. Isaías 58, 7 diz assim: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhe a casa dos pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te esconda a tua carne? Esse é o tema do mês. Mas as escrituras de Marcos 5 contam três histórias de três situações onde não havia esperança. É como você chegar na beira do precipício e não ter para onde ir. Não dá para voltar. A primeira história conta do rapaz que estava endemoniado e começa assim: entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso do espírito imundo, ao qual vivia no sepulcro, e nem mesmo com cadeia alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre o sepulcro e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, saia desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muito, e rogo-lhes encarecidamente que não me mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-os para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, viram o endemoniado, e que tiveram a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe, aconteceram o endemoniado acerca dos porcos, e entraram e rogaram que se retirasse das terras deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Dá para ver esperança na vida desse homem? Possuído por 1000 demônios, vivendo em sepulcro, vivendo à margem da sociedade, vivendo amarrado, vivendo preso. Não tem esperança nisso. Guarde bem essa história. Vamos para a segunda. E a segunda, ela se funde em duas ao mesmo tempo. Vem a história de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão. Ele estava junto do mar, e eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés,
e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Morte. Perspectiva de morte certa. Não tem esperança. Eu trabalho na área de saúde e eu aprendi que existem duas grandes dores. Aquela que você sente na hora e a que não passa. E eu estou para te dizer que existem dois grandes problemas. Aquele que você está vivendo agora e o que não tem paz, o que não passa, o que não tem esperança. Mas esse não é o fim da história, porque a história continua. Caminhando Jesus, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo com uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despido tudo que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se apenas lhe tocar as vestes, serei curada. E logo que se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que de dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Alguém já andou no meio da multidão? Alguém já foi levado dentro da saída do metrô e você não queria descer naquela estação e você desceu? Como descobrir no meio desse pessoal que alguém tocou Jesus? Mas Jesus sabia que ele foi tocado. Porque quem tocou Jesus tocou de maneira diferente, a ponto de lhe sair poder. E ela foi curada. Jesus, reconhecendo que havia sido poder, perguntou aos discípulos: quem me tocou? E respondeu: depois do seu discípulo: vês que é a multidão que te apertes e dizes: quem me tocou ou quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conhecia dele e se operava veio. Prostrou-lhe diante e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do mal. Olha que fé em encontrar uma esperança. De só tocar nas vestes do Senhor e curaria o seu problema. De 12 anos. Mas continuando a história de Jairo, porque imagine a pressa de Jairo, querendo resolver o seu problema, e Jesus ainda para no meio da multidão, querendo saber quem o tocou. Sua filha está para morrer. Quem estava pior? Uma filha para morrer? Ou a mulher com um problema crônico há 12 anos? Falava ainda em Marcos 35, quando chegaram alguns na casa da sinagoga, do chefe da sinagoga, e disseram: tua filha já morreu. Jairo ficou desesperado, foi atrás de Jesus, prostrou-se perante Jesus, falou de sua urgência e foi para casa. No meio do caminho alguém para Jesus. Imagina o desespero de Jairo. Ele não queria que a filha morresse, mas morreu. Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, que choravam e pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que está em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Riam dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde estava a criança. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficam todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse a comer a menina, porque ela estava fraca. Esperança. Como é que está você hoje aqui? Com esperança? Sem esperança? Desesperançado? Eu quero trabalhar alguns pontos com você desse texto, que as três histórias têm algo em comum. Situação que você se encontra. Você acha que ninguém olha para você?
que ninguém sabe o que está acontecendo com você, mas quem deve saber, sabe. Deus sabe todas as coisas, vê todas as coisas, está em todo lugar. Ele vê sua situação e se importa com ela. Em Marcos 3-5, o Geraseno, como é que ele vivia? Vivia no sepulcro, com cadeias, ninguém podia prendê-lo, vivia gritando, amarrado e marginalizado. A mulher, 12 anos sangrando, sendo esfolada pelos médicos, acabando com o seu dinheiro e sem esperança. E Jairo, desesperado, porque estava em iminência de morte de sua filha, até que se consumou a morte. Deus olhou em todas essas situações. Em todas elas eles souberam a quem procurar e reconheceram Jesus. Porque o Geraseno olhou distante e viu que era Jesus. A mulher pensou, eu vou tocar nas vestes do Senhor. E Jairo falou, não dá mais, eu preciso procurar Jesus. Ouviu da sua fama e foi atrás dele. Então eu quero deixar uma coisa para você. Não importa a situação que você esteja. Não importa o que você está sentindo. Não importa o que você está passando. Deus sabe. Deus está vendo. E melhor, Ele se importa. Amém? Outra situação. Ele é um Deus presente, acessível, todo instante e toda hora. Deus não está só lá no alto santo lugar, como diz Isaías 59. Ele está no meio do aflito e do contrito. Ele está na hora que você precisa do problema. Ele está sempre disponível. Ele nunca vai falar assim para você, estou precisando de uma ajuda agora. Não, guarda 5 minutos, estou numa reunião importante com os anjos querubim aqui, agora não posso te atender. Ele está acessível, presente e todo instante disponível. Não é a melhor coisa que a gente pode ter? Saber que todo o nosso flagelo e todas as nossas desesperanças podemos encontrar num Deus que está à nossa disposição, não nosso escravo, não nosso servo, nosso Senhor. Mas é uma pessoa onde podemos procurar a todo tempo. Em Marcos 6, o Geraseno viu, quando de longe viu Jesus. Ele viu Jesus acessível, ele não estava escondido, ele não teve que fazer um sacrifício no altar, ir numa caverna, atravessar o mar, não tem que fazer nada. Ele só viu Jesus de longe. E ao ver Jesus de longe, correu e o adorou. É o que nós temos que fazer ao nosso Senhor. Ver Jesus, correr até Ele e o adorar. Essa foi a situação de Geraseno. Jairo, em Marcos 22, eis que chegou a ele os principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se diante de Jesus. Precisamos ter reverência com Jesus. Nós sabemos onde Ele está, o tempo todo disponível. Mas nós temos que dar a Ele o louvor, prostrarmos a Ele, colocar os pés da sua cruz, aos seus pés os problemas. E da mulher, está em Marcos 25-27. Aconteceu que certa mulher havia 12 anos sofrendo hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despido tudo que possuía, que estava contando. No 27 diz assim, tendo ouvido falar de Jesus. A fé dela foi despertada de ouvir falar de Jesus. Vindo por trás dele, então, tocou-lhe. A fé vem pelo ouvir. Irmãos, fale de Jesus. Tem gente que precisa ouvir. E quando você fala, toca na pessoa, que no momento de mais desespero, ela vai lembrar de Jesus. Temos N exemplos disso na nossa vida. No acidente que houve do avião da Gol, até quem era ateu gritava na hora do incêndio, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ou seja, não precisamos chegar no extremo para lembrar de Deus, de Jesus. Podemos fazer no meio do caminho, durante a caminhada. Ele então é presente e acessível a todo instante, em qualquer situação. Mas uma coisa eu te digo, você está passando por um problema, você quer buscar a Deus, mas o inimigo não permite. Ele sempre dá um jeitinho de entrar na história. Ele tenta, mas ele não consegue. Ele quer desviar a sua atenção, ele quer desacreditar a fama de Jesus, ele quer desacreditar você de Deus. Ele não quer que você procure a situação certa, ele quer que procure outros caminhos.
E o texto vai nos mostrar que, no meio do mover de Deus, o inimigo sempre tenta fazer isso tudo que eu disse para vocês. E o pior de tudo, ele rouba a sua esperança, se você deixar. Quer ver? Em Marcos 17, sobre o Geraseno, e entraram e rogaram que se tirasse da terra dele. Jesus curou endemoniado e os caras mandaram Jesus embora. Eles esqueceram da cura do Geraseno, eles ficaram preocupados com os porcos. Ou seja, um animal mais importante que um ser humano que vivia à margem e recebeu o milagre de Jesus? Olha o inimigo deturpando a bênção. De vez todo mundo ficar, graças a Deus, não tenho mais que preocupar com o estado do irmão que está lá, no sepulcro, amarrado com correntes. Não, perdemos 2.000 porcos. E quantas vezes nós já fizemos isso? Sem querer, nos preocupamos com os 2.000 porcos e não nos preocupamos de fazer o nosso irmão achar o nosso Deus acessível o tempo todo. Às vezes uma palavra errada que a gente dá, um jeito de desacreditar. Para o Jairo, Marcos 22, ele teve que despir do seu cargo. Ele era o rei da sinagoga, o principal da sinagoga. Tinha acesso direto a Deus. Mas o que será que estavam pregando na sinagoga, a ponto dele desacreditar nisso e procurar a Jesus? Será que nossas igrejas falam a verdadeira mensagem do Evangelho? Ficam falando só da bênção e esquece do pecado e quem morreu pelo seu pecado? O inimigo ele fica no meio de coisas que parecem certas e nos fazem sempre enxergar o errado. E a mulher em 27, quando tocou em Jesus? Já começaram a discriminar ela. Já você vai tocar em Jesus? Discriminaram ela. E a gente tendo ouvido a fama de Jesus, vendo por trás dele, a tocou. A gente faz sempre algumas coisas que não ajudam o irmão, né? O Jairo no 40, quando Jesus falou que ia curar a filha dele, o que o pessoal fez? Riu. A filha estava morta, Jesus falou que ia ressuscitar, Jairo desesperado, e os servos da casa, o que fizeram? Riu. Alguma vez nós já rimos daquilo que Deus pode fazer na nossa vida? Às vezes a gente pode sem querer achar que Deus não vai curar outra pessoa e Ele cura. Porque na verdade acho que quem está precisando de cura somos nós, não aquela pessoa, né? O que a gente está enxergando no outro? Mas Ele sendo Deus, age. Ouve seu lamento, sua pressa, sua súplica e não tarda em resolver. E Ele resolve até quando nem está focado naquele problema. Embora Ele seja onisciente, pois é a sua natureza. Do Senhor flui poder o tempo todo. Então tudo fica em ordem. A ordem de Deus, como Ele estabeleceu, perfeita. A ordem de Deus que Ele estabeleceu para Geraseno é 8. Espírito imundo, sai desse homem. No homem não é para habitar espírito imundo, é para habitar o Espírito de Jesus, de Deus. Para a mulher, é curar aquela doença dela. O homem não foi feito para ser doente, nem no físico, nem no espiritual, porque Jesus é para curar. Para Jairo, ele ressuscitou a menina, porque ela era jovem. Deus conhecia o coração de Jairo e deu o bem que ele mais precisava, a filha de volta. Essa é a ordem de Deus. Colocar o mundo na sua perfeita ordem de Deus, não a nossa. Nós achamos que as coisas estão bagunçadas, mas na ordem de Deus está tudo certo. Ele está no controle de tudo. A gente precisa deixar. E após ter passado por sua vida, na pessoa de Jesus, posto ordem em tudo, ele faz recomendação a cada situação desses irmãos aqui. Por Geraseno, em Marcos 19, Jesus diz assim: porém não lhe permitiu, mandou uma ordem: vá para a tua casa, para os teus, anuncie-lhe tudo o que o Senhor fez e teve compaixão de ti. Quem lê muito a Bíblia vai lembrar que Jesus fez 2 multiplicações de pão. Uma no monte e uma aqui em Cafarnaum. Quando ele chegou lá, tinha 3.000 pessoas para comer daquele alimento.
Sabe quem converteu essas 3.000 pessoas? Jairo. Jairo não, desculpa, o Geraseno. Porque ele teria ido do barco com Jesus. Jesus falou, não, fica aqui, prega aos seus, faça a sua parte. Quando Jesus chegou lá, já tinha as pessoas que ouviram falar dele. Então, Jesus curou você, não importa no que for, desde o pequeno até o maior problema que você tinha, conte, fale para as pessoas. Por isso que nós temos culto de ação de graça. Para o irmão ao seu lado ver que Deus continua agindo no meio do arraial e que ainda há esperança. Porque se você não conta nada, fica sempre aquele mormaço, ninguém faz nada. Para a mulher, ele disse assim, filha, vá, tua fé te salvou, vá em paz e fique livre do mal. Não abandone a fé, pessoal. Está difícil, estamos dentro da arca, está cheirando mal aqui os animais aqui dentro, as fezes, o esterco, mas lá fora está chovendo. Lá fora está pior. E eu costumo conversar sempre com o Pavani, eu falo assim, Pavani, está difícil, hora de manhã e de noite as coisas não acontecem. Imagine se não orasse. Imagine se não buscasse. É porque às vezes estamos focados em coisa errada. A gente quer o nosso tempo, a nossa vontade, a nossa coisa. E o Senhor tem o tempo dele para todas as coisas. A mulher levou 12 anos. Esse endemoniado quanto tempo? E a menina chegou a morrer. E agora? Para Jairo, pediu para não contar para ninguém. Porque Deus dá vitórias para você, que é só para aumentar o relacionamento com você. As outras pessoas às vezes não precisam ficar sabendo as vitórias que Deus dá no seu particular, lá no seu quarto, quando você dobra o joelho para orar. Aquelas vitórias pequenas é para você ter força para seguir em frente. Essas 3 histórias falam de esperança para quem não tinha esperança. E aí eu pergunto de novo, como está você hoje? Está sem esperança? Quais são as lutas que vocês têm travado? Estão te consumindo fisicamente, mentalmente, espiritualmente? Tem visto alguma luz ao longe de tudo que você está fazendo? Eu não sei o que tem lhe roubado a esperança, mas em Lamentações 3:21 diz assim, quero trazer à memória do que me pode dar esperança. Essa esperança é Jesus. Na sua presença tudo se cura. Temos que ter esperança no verbo esperançar e não no ato de esperar, ficar sentado sem fazer nada. Vimos isso no texto. O Geraseno, endemoniado, viu Jesus e correu até Jesus. A mulher, sabendo da fama, foi até Jesus. Jairo ocupava um alto cargo, foi a Jesus. Então parece que nós temos que andar, né? Numa direção, para algum lugar. E para onde que nós temos que andar? Para Jesus. E aí a mensagem que eu quero deixar de final é assim: Deus te ama do jeito que você é. Haja visto que quando Ele morreu por você na pessoa de Jesus, você não estava muito bem, né? Você era pecador, cheio dos seus problemas, cheio de esperança, sem esperança, desculpa. Você não era nada. E ainda assim Deus te amou. Deu seu único filho. Mas amou mais ainda, ou seja, Deus te amou do jeito que você é, mas te amou mais ainda para que você não ficasse desse jeito. Deu o que Ele tinha de mais importante, deu o seu bem precioso, seu único filho, para que colocasse ordem no caos, limpando nossos pecados, pondo um ponto novo na nossa vida. E crendo nesse ato de amor, mudou o nosso estado, de morto para vivo. Igual com a menina lá, estava morta, ficou viva, mas depois de um tempo ela deve ter vindo a morrer. Mas nós não vamos morrer mais, porque nós somos salvos na pessoa de Jesus na eternidade, porque aquele que crê em mim está salvo para sempre. Não é só até amanhã ou até acabar o mandato de alguém, é para sempre. Ele transformou no amor dele, do jeito que você estava, em algo melhor ainda. Dá ou não dá para ter esperança? Dá ou não dá para ser diferente? Vamos viver isso, vamos buscar a esperança, vamos trazer tudo que tem de bom na nossa memória. Porque é isso que traz o passado. O passado não pode ser âncora, o passado tem que ser um impulso para frente. As lições nos empurram para frente, para a gente buscar mais, para buscar mais Jesus. Então é isso. Deus te amou do jeito que você estava, mas Ele não permitiu que você ficasse assim. Além de mudar o seu estado de pecador, te transformou em salvo. Precisamos crer nisso, amém?
Pastor? Nós estamos diante da ceia do Senhor hoje e a gente vai ter um momento de oração em silêncio. Você acabou de ouvir o que Jesus foi capaz de fazer, não é? Esse Jesus que expeliu demônios, que curou a mulher hemorrágica, que ressuscitou a filha de Jairo. Um sinal mais impactante que o outro, não é? Talvez você até pergunte assim: pastor, a gente pode fazer os mesmos sinais que Jesus? Pode. Jesus disse que a gente faria até maiores. Está lá na Bíblia. E o que está na Bíblia, está na Bíblia. Só que não é você, nem eu. É o Senhor que irá fazer. E é talvez muito importante a gente se perguntar por que nos evangelhos Jesus realizou tantos sinais e tantos prodígios. Você já parou para pensar nisso? Porque Jesus estava inaugurando o reino dele. Os sinais, curas, milagres, eram uma forma de atestar que o reino do Filho de Deus havia chegado. Por isso que nós temos tantos sinais no ministério de Jesus, tantos prodígios no ministério de Jesus. Ele estava, através dos sinais, referendando, autenticando a chegada do reino da luz, ao ponto das pessoas olharem e verem que de fato ele era quem? O Messias, o Cristo prometido. Logo após a partida de Jesus, os apóstolos de Jesus, os 12, ainda continuaram a realizar muitos milagres. Eles continuavam a referendar e autenticar que o reino da luz, o reino messiânico, havia chegado. Na história da igreja, quando a gente vai para os anais dessa história da igreja cristã e vai ler os primeiros séculos desta igreja, a gente percebe que os sinais, os prodígios e os milagres diminuíram e nunca foram os mesmos. Não é que Deus deixou de ser Deus. Não é que a igreja ficou empobrecida, sem o Espírito Santo, menos cheia, mais carnal, menos espiritual. Não, não é isso. É que os sinais, tanto na vida de Jesus quanto nos apóstolos, obviamente que além de abençoar as pessoas, tinham um propósito de autenticar, de referendar que o reino messiânico havia chegado. E havia profecias quanto a isso, né? Então, se nós, enquanto igreja, a gente começar a dizer, por que nós não realizamos os sinais que Jesus realizou? Tanto até mais, por que nós não realizamos os sinais que os apóstolos fizeram? Tanto até mais, né? E começar a nos cobrar, e alegando que nós temos isto ou aquilo, nem sempre pode ser verdadeiro as nossas conclusões, ou verdadeiras as nossas conclusões. Porque os sinais realizados na vida de Jesus, pelos apóstolos,
eles não eram o sinal pelo sinal, era isso que eu quero que vocês entendam. Eram sinais que autenticavam o reino messiânico chegado. Mas pastor, a igreja pode realizar sinais, Deus pode continuar a fazer maravilhas, obras tremendas. Deus não somente pode, como Ele faz, não é? Só que é Deus que faz, quando, com quem e na circunstância que Ele bem quiser. Deus é soberano, Deus está acima de nós. Os sinais que nós temos na palavra, o apóstolo João, não vou pregar outro sermão, viu, Robson? O sermão foi perfeito. Não vou pregar outro sermão, seu sermão foi perfeito. É que eu estou empolgado depois que eu vi. Fiquei muito empolgado. João, quando ele comenta sobre os sinais, lá no final do Evangelho, ele diz assim: estes sinais que eu escrevi para que vocês, ao lerem, crerem, e crendo, tenham vida em meu nome. João está dizendo, eu escrevi para que vocês que estão lendo meu Evangelho, quando pudessem ler, pudessem despertar em vocês muita fé. Acho que foi isso que esse texto produziu em nós, muita fé, muita certeza de que o nosso Cristo é o Cristo da esperança.